Fala galera, tudo bem? Bom, dando seguimento à nossa aula, galera do sexto ano, vamos falar um pouquinho hoje sobre outras formas de representações cartográficas. Existem vários recursos de comunicação cartográfica e diferentes tipos de informação. Então a gente vai falar um pouquinho sobre croquis, maquetes e plantas. Lembrando que as plantas não são essas não. Vocês estão pensando, plantas de casas, plantas de apartamento, enfim. Tá bom? Bom, galera, croquis. O que seria croquis? Croquis são desenhos simplificados, tá? Elaborados manualmente. Não tem por que ter escalas. Ela não tem... Ela é feita na hora ali, você quer explicar para um colega onde você mora, ou quer explicar algum estabelecimento, ou explicar a escola onde você estuda, você faz um desenho ali mostrando onde é a escola, aonde tem algum ponto importante ali próximo da escola, que faz com que algum ponto conhecido, como uma padaria da região, enfim, um viaduto, uma ponte, uma quadra, uma praça, né? Então esses são os pontos que fazem com que torne referência próximo ao local onde você está especificando o seu colega, por exemplo. Então o croquis ele é feito à mão, ele é feito assim, ele é mais simples, ele não precisa ter escala, muito menos legenda, enfim. Você só vai estar especificando uma referência próxima ali do local desejado. Então o croquis é bem simples, fácil e ela não tem regras, né? Assim como um mapa, por exemplo, tem que ter uma escala, tem que ter uma orientação, que no caso seria Rosa dos Ventos, legenda, né? Enfim, tem que ter no mapa, mas o croquis não precisa. Maquetes, galera adora fazer as maquetes na escola, né? Então a maquete, ela é uma forma de representação cartográfica, sim. Embora ela tenha, né, as suas dimensões, né, tridimensionais, na verdade, desculpa. Ela tem uma altura, ela tem uma largura e ela tem uma profundidade, né? E você consegue ver ela de todos os ângulos, todas as formas. Só que as maquetes, elas já precisam, né, muitas vezes, uma maquete, por exemplo, de um condomínio, onde você vê aqueles prédios, ela tem uma escala ali, né, ela segue um padrão de escala. Mas as maquetes feitas em casa, para a escola, não tem essa necessidade, né, de estar fazendo essa escala, é mais complexo, né? Então, mais uma maquete, ela necessariamente ela é uma representação em miniatura daquilo que você está querendo mostrar, né? Um condomínio, por exemplo, tem lá os blocos, né, os prédios, a área de lazer, enfim, tá tudo mostrando no modelo em miniatura, né? Para aquele que está desejando comprar aquele imóvel, ele vai ver como que seria aquilo no real, até porque o real ali nessa questão não está pronto, então não tem como ele olhar o produto pronto. Então ele olha uma maquete que é uma dimensão menor daquilo que ele tá interessado, aquilo que ele quer ver e aquilo que quem está produzindo aquilo ele quer vender o seu produto. Ele faz uma maquete daquilo que se tornaria um modelo real, tá? Então primeiro foi o croquis, agora a maquete e terceiro as plantas. As plantas também elas são mapas também, elas são bem parecidas com mapas, porém ela tem um maior grau de detalhes, né? Se você pegar uma planta de uma casa, ela mostra certinho onde vai a janela, onde é a porta, os cômodos, banheiro, corredor, então ela especifica tudo, a metragem, né? Tudo especificando a metragem do corredor, metragem da varanda, metragem de cada quarto, enfim, tá tudo especificado no modelo de escala, né,
para o tamanho real, né? Como seria ali, mas está mostrando lá, né? Um exemplo, a cada 2 centímetros seria 2 metros, por exemplo. Então seria esse tipo de escala. Então um exemplo, uma planta de casa, os detalhes são bem especificados, né? Então quem que se encarrega de fazer essa planta de casa são os arquitetos. Eles vão estar desenhando aquela casa, né? E a pessoa, antes da casa, né, tá pronta, ele vai olhar se ele está satisfeito com o que o arquiteto fez. Ele vai avaliar, né, aquele desenho daquela planta, daquela casa, e fazer algumas alterações que o proprietário deseja. O arquiteto vai, redesenha, deixa do jeito que o proprietário quer, mostra para ele, e isso tudo numa folha, para depois estar fazendo, né, na construção. Já pensou? O cara projeta, ele faz e depois ele manda construir. Aí o cara olha, nossa, não era desse jeito, não queria a varanda desse tamanho, eu queria o quarto assim, o quarto assim. E não tem como, né? Desse jeito. Então por isso que são feitas plantas, as pessoas analisam, olham certinho, vê se está de acordo, né? Se não tiver, fazem as alterações, tudo aquilo no papel, né? Então as plantas também são importantes, tá? E globo, né? Falar um pouquinho sobre os globos terrestres. Tem um aqui em cima, aqui, ó, guardadinho aqui. Ela é uma representação mais fiel da forma da Terra. Nele é mais fácil visualizar do que num mapa mundi. Se eu pegar um mapa mundi, eu vou estar colocando ele aqui na mesa, né? Vou estar vendo ele aberto. Já no modelo aqui, ó, do globo terrestre, eu tenho a dimensão exata dele, né? A dimensão exata no formato do globo do planeta Terra. Então eu consigo calcular melhor a distância de um país para o outro. Eu consigo ver, né, a dimensão todinha do continente africano aqui, né, com a costa brasileira, né? Então essa é a importância também dos globos terrestres, né? Ela é uma forma mais fiel e parecida com o ideal. Lógico também, cada mapa aqui, ó, cada continente tem a escala, né, de uma maneira fiel também, né, para que esse tamanho não seja desigual com o tamanho, né, o país aqui com o tamanho do Brasil. Então esse aqui tem que ser o tamanho menor com relação ao tamanho do Brasil. Então cada país aqui tem o seu tamanho, tem a sua escala, né? Então tá uma maneira mais fiel e representativa desses países, né? Se eu pegar desenhar à mão, muitas vezes um país vai sair bem maior que o outro, não está na proporção exata. Então, para a elaboração desses mapas, são mais complexos, são mais difíceis, né? Não é fácil você pegar um mapa e elaborar ele exatamente do jeito fiel. Você precisa ter algumas informações antes disso. Então, no Brasil, o órgão que é responsável por elaborar os mapas, as escalas, tudo certinho, é o IBGE, tá? É o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É um órgão federal e ele é responsável por pesquisar determinados assuntos que eu já falei na aula anterior. Pode ser sobre estradas, sobre vegetação, sobre clima, sobre população, enfim, sobre vários tipos, né, de itens para estar fazendo esses mapas. E ele é responsável por estar fazendo esses mapas, essas pesquisas, né? Então, por isso a importância de estar observando o mapa, toda a sua legenda, a sua orientação, né? Desde que seja um mapa e não seja um croquis, tá? O croquis eu posso fazer um desenho à mão aqui, mostrando para vocês onde fica a minha casa, o meu caminho de casa até a escola, por exemplo, o caminho que eu vou percorrer, quais os locais de referência que eu vou passar. Eu vou entregar uma folha para vocês e vou estar mostrando. Então não preciso ter ali uma orientação, uma legenda. Eu posso escrever à mão do lado o nome de uma praça, por exemplo. Enfim, não precisa ter tanta necessidade.
Maquetes, eu vou ter uma visão tridimensional daquilo que eu quero mostrar, tá? E as plantas também eu vou ter um modelo do que eu quero apresentar, porém ela vai ter mais detalhes, né? Detalhes, um exemplo de uma casa toda, o tamanho do terreno, o tamanho do corredor, o tamanho dos cômodos e por aí vai. Então, a aula de hoje eu falei um pouquinho sobre as formas de representação cartográfica que nós temos, tá? Beleza, pessoal? Alguma dúvida, vocês coloquem no comentário aí. A atividade também vai estar aqui no comentário, tá? Então, façam as atividades. Depois nós vamos estar corrigindo tudo certinho. Tem as atividades finais, que geralmente eu faço com vocês em sala, né? Então, essas atividades finais a gente vai estar fazendo depois, mas para essa aula já vou deixar as atividades aí embaixo, tá? Qualquer dúvida, escrevam aí, assistam as aulas. Se tá com alguma dúvida, continua na dúvida, assista de novo, tá? O vídeo vai estar aí, tá? A gente quer solucionar para vocês aí, para não ter nenhuma dúvida. Tá bom, galerinha? Até mais, até a próxima aula. Valeu!